o nosso Deus. Nós vamos retomar o nosso assunto, irmãos, a respeito da criação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das origens, sempre lembrando os irmãos de que nós estamos estudando sobre o problema da crítica ao chamado criacionismo bíblico. A Confissão de Fé de Westminster afirma o criacionismo bíblico, e nós, como confessionais que somos, também afirmamos o criacionismo bíblico. Acontece que no meio evangélico surgiram outras vertentes, outros posicionamentos em relação a isso, e exatamente por estar no meio evangélico, talvez nós sejamos estimulados a também adotarmos certas posições que nós entendemos não ser a posição confessional. Então é por isso que é importante a gente estudar um pouco mais sobre isso, importante a gente considerar um pouco mais sobre isso, e os meninos vão projetar ali o texto, apesar de que a projeção, na verdade, é só para vocês visualizarem uma coisa ou outra, porque os irmãos sabem que o formato aqui não está muito preparado, né, para receber esse formato. Depois eu vou mandar para os irmãos do grupo da igreja, não vou mandar agora para os irmãos não se distraírem com os celulares, né, mas depois eu mando para os irmãos, logo que terminar eu mando para os irmãos, para vocês também poderem estudar, né, e ler aí a partir de uma leitura mais individual, né, ou familiar também. Eu gostaria, irmãos, de começar lendo um texto da Palavra de Deus, por isso eu peço aos irmãos que abram, por gentileza, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Hebreus capítulo 11, verso de número 3, é um versículo muito importante para essa discussão, porque aponta a fé como o elemento fundamental de crermos que de fato Deus, o nosso Senhor, é o Criador de todas as coisas, e Ele assim criou o universo pela palavra do seu poder. Vamos ler? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Leiamos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, claramente, o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, nós dependemos da fé para crermos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, houve luz, e consequentemente os outros 6 dias da criação, de maneira que tanto o visível, as coisas materiais, quanto também as invisíveis, que são os conceitos, as estruturas, etc., foram criadas por Deus naquele tempo. Quero levar os irmãos também para um outro texto, agora no Evangelho de João, no capítulo 1. São textos muito conhecidos, irmãos, mas eu estou conectando todos eles para que os irmãos percebam exatamente essa unidade bíblica, essa conexão temática da Bíblia. João, capítulo 1, verso de número 3 também. Versículo de número 3. João 1, 3. Vamos ler juntos? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus Cristo, o Senhor, que é o Verbo, que está sendo anunciado aí, e nada foi criado sem a presença deste Verbo. Portanto, também o Evangelho nos mostra que a criação é uma obra da presença da palavra de Deus, que é Cristo. O Verbo, Cristo, é a palavra de Deus, a palavra
na criação e depois a palavra encarnada que habitou entre nós, cheio de graça, e revelou assim a glória da criação. Quero levar os irmãos agora para um texto ainda mais anterior, texto de Provérbios, no capítulo 8, esse texto é um pouco mais longo, mas eu gostaria que nós lêssemos, que vai do versículo 22 do capítulo 8 até o versículo 31. Provérbios 8, de 22 a 31. Mais uma vez vamos ler juntos, em uma só voz, pausadamente, para que possamos perceber cada detalhe deste texto poético tão maravilhoso, que mostra a sabedoria de Deus presente ali na criação. Vamos ler então a partir do versículo 22, Provérbios 8. Leiamos. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Texto maravilhoso, não é? Salomão aqui, inspirado pelo Espírito, falando acerca desta sabedoria que também nós relacionamos ao próprio Cristo. A sabedoria de Deus é aquele que estava com Deus desde o princípio, é aquele que criou todas as coisas. E o texto diz então aqui no versículo 27, quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte, quando firmava as nuvens, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite. Então os irmãos percebem que é uma descrição muito poética da criação também, lá do início de todas as coisas. Voltando ainda um pouco mais, vamos agora ao livro dos Salmos. Pois não? Sim? Da sabedoria. O texto é um texto poético, né? Ele não está se referindo ao fato de que Cristo teria nascido, mas a ideia de nascer é que eu estava lá no princípio, eu existia lá no princípio com Deus. Então é uma forma poética apenas, não é um problema teológico, no sentido de dizer que nasceu alguém, né, o Cristo nasceu. É só uma maneira de dizer, olha, eu estava lá, eu estava no princípio, antes de todas as coisas eu já existia lá, né? Então é só uma linguagem poética mesmo. Salmo 145. Salmo 145. Nós vamos ler aqui apenas o versículo 4, que também fala a respeito dos feitos do Senhor. Nos Salmos, quando a expressão aparece as obras ou os feitos do Senhor, se refere sempre
tanto ao aspecto da criação quanto ao aspecto da providência, que é Deus sustentar a sua criação. E aqui, ao longo deste salmo, a gente vai perceber muitas descrições da bondade de Deus, dos poderosos feitos de Deus, mas nós vamos ler apenas o versículo 4. Vamos ler juntos? Uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Esta é uma descrição muito clara de como aconteceu o processo de ensino a respeito da criação. Uma geração ensinava a outra geração a criação do Senhor, as obras de Deus e os poderosos feitos de Deus. Se os irmãos passarem os olhos, os irmãos vão ver que essa expressão aparece várias outras vezes no Salmo. Por exemplo, versículo 9, quando diz que o Senhor é bom para com todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Depois também no versículo 12, quando diz para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. Depois a gente tem também no versículo 13, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Depois os irmãos vão perceber então que a maneira como o salmista coloca aqui é que Deus ele tem um processo tanto criacional quanto de regulação da sua obra. Então, Deus ele tanto criou todas as coisas, quanto sustenta todas as coisas. O mundo existe como existe hoje, porque foi o próprio Deus quem criou e é o próprio Deus quem sustenta. Ele é o Criador e o sustentador. A nossa teologia chama isso de doutrina da providência de Deus, que é exatamente o fato de Deus continuar governando todas as coisas por causa da palavra do seu poder. Lá em Hebreus capítulo 1 também nós temos um texto que fala sobre isso. Jesus Cristo, ele sustenta as obras pela palavra do seu poder. Então significa que aquele que criou todas as coisas é aquele também que sustenta todas as coisas. Então essa é a razão pela qual nós não precisamos temer. Nós acabamos de ler o texto aqui do próprio Senhor Jesus dizendo: por que vocês temem os homens? Não deveriam temer os homens, vocês deveriam temer aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que pode tanto matar quanto lançar a alma no inferno. Então nós não devemos andar ansiosos pelas situações do mundo, pelas situações deste mundo, porque a ansiedade deste mundo, ela produz sempre em nossos corações uma incredulidade em relação à providência de Deus. É por isso que nós reformados afirmamos que boa parte da ansiedade tem a ver com a incredulidade do nosso coração. Não necessariamente porque alguém esteja afastado de Deus, ou porque alguém não leia a Bíblia, ou porque alguém não ore. Não necessariamente. Às vezes você pode ser um crente piedoso, um crente fiel, um crente fervoroso, mas o nosso coração, que é enganoso, que é pecaminoso, às vezes ele gera em nós incredulidade em relação à ação de Deus no mundo, em relação à providência. Então essa incredulidade faz com que nós andemos ansiosos pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir. Nós andamos ansiosos pela nossa vida. E o que Jesus nos ensinou agora em Lucas, o texto que lemos, é que nós não precisamos andar ansiosos porque nós valemos mais do que aqueles outros seres que dependem unicamente da providência de Deus. Aí ele cita os pardais e cita os lírios. Os pardais são os passarinhos mais comuns, não é? Porque pardal, ninguém cria pardal. O pardal é um bicho que está aí, à vontade. É um bicho que depende mesmo das coisas do mundo ali para comer. E os lírios também, eles crescem no campo sem qualquer tipo de um cultivo especial. Então, Jesus usa esta imagem para dizer que nós somos seres pequenininhos, insignificantes, como os pardais. Ao mesmo tempo, somos seres belos, artísticos, como os lírios, e Deus nos cuida de nós. Deus nos dá alimento, Deus nos dá as vestes, Deus cuida de nós em todo o tempo. Então, nós não temos a necessidade de vivermos ansiosos pela nossa vida, por aquilo que devemos comer ou beber.
ou vestir, porque o Senhor Deus nos dá todas estas coisas pela sua santa providência. Então, à medida que nós cremos nisto, nós vamos combatendo a incredulidade do nosso coração. E essa incredulidade, então, ela, que é a motivação central da nossa ansiedade, ela vai cada vez mais se tornando dominada ou domesticada pela palavra do Senhor, e então a nossa ansiedade também ela vai se esvaindo. Bom, pode pular aí, para o segundo. Por que debatemos as origens? Então, eu coloquei aqui que a discussão sobre as origens não é meramente uma discussão científica ou acadêmica. Ela é uma discussão teológica. Eu acho que você consegue. Você está no PDF, né? Será que você consegue dar aquele zoom assim para... Porque talvez dá para... No próprio... Será que dá, Pedro? Porque aí a gente amplia só as partes do texto. Quantos irmãos vão fazendo ali? Então eu estou dizendo o seguinte, que essa discussão ela é profundamente teológica, hermenêutica e apologética. Por quê? Ela é teológica porque ela trata do ser de Deus, não é? Quando nós falamos das origens, nós estamos falando de Deus, daquele que criou todas as coisas. Aí vai dando... Aí fica mais... Beleza. Pelo menos os irmãos que estão mais próximos, né? Dá para... Só que você vai ter que ficar rebolando para lá e para cá, né? Teológica porque trata de Deus, não é? Hermenêutica porque trata-se da interpretação bíblica. A palavra hermenêutica tem a ver com isso, que é a maneira como nós interpretamos a Bíblia. Então tem a ver com a interpretação, a maneira como nós interpretamos os textos bíblicos. Por exemplo, a turma que tenta conciliar a evolução com criação, eles interpretam o texto de Gênesis diferentemente de nós, reformados. Eles entendem que a palavra dia ali não necessariamente representa um período de 24 horas. Poderiam ser eras, poderiam ser milhões de anos. Então eles tentam conciliar a ciência com o texto da Escritura. Então, quando a gente fala que é hermenêutico, significa que nós precisamos interpretar a Bíblia de uma forma específica. Porque dependendo da maneira como nós interpretamos, a nossa posição será uma ou outra. E eu digo também que é apologética, porque a apologética ela tem respeito à defesa da fé cristã. Apologia é defesa. Então, quando nós falamos de apologética, nós estamos falando da capacidade de nós defendermos a fé cristã. Então, ela é teológica, porque trata diretamente a respeito de Deus, que é Criador. Ela é hermenêutica, porque trata diretamente da interpretação correta da Escritura. E ela é apologética, porque trata diretamente da defesa da fé cristã. Então, a forma como nós interpretamos essas origens vai modelar toda a nossa teologia. A teologia do pecado, da queda, da salvação, da redenção, da consumação, porque eu disse aos irmãos no estudo passado, se nós não validarmos o texto bíblico literalmente como ele está, nós corremos o risco de também precisarmos reinterpretar outros textos da Bíblia que também são textos que trazem simbologias ou que são textos que apontam para milagres, como o caso, por exemplo, de Jonas, como os próprios milagres do Senhor Jesus, como eventos, como o fato de Deus parar o sol, no caso de Ezequias, como no caso da chuva lá do profeta Elias, do fogo que desce do céu na presença dos adoradores de Baal. Então nós teríamos que reinterpretar muitos destes eventos, a abertura do mar, as pragas. São muitos os eventos extraordinários, que não são eventos naturais, que nós precisaríamos reinterpretar. Então, alguns teólogos dizem que a maneira como nós interpretamos Gênesis de 1 a 11, por que 11? Porque até o capítulo 11 nós temos muitos destes eventos chamados criacionais, Deus moldando a estrutura do mundo, a partir
da criação, a partir da Torre de Babel, a questão linguística, a partir do dilúvio, da destruição, da reconstrução da humanidade. Então, são eventos muito importantes, muito significativos, que nós precisamos entendê-los, porque se nós tivermos qualquer tipo de problema com estes textos, nós teremos problemas também com os textos futuros da Escritura. Tremper Longman III, que é um especialista em teologia bíblica, ele tem um livro a respeito de Gênesis. O livro é Como Ler Gênesis. É um livro fininho, assim, muito, muito gostoso até de ser lido. Como Ler Gênesis. Ele diz o seguinte, que Gênesis não é uma mera introdução ornamental, mas ele funciona como fundamento da narrativa bíblica da redenção. Então, se nós comprometemos a historicidade de Gênesis, toda a teologia subsequente fica em risco. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. Se nós não entendemos a historicidade literal dos textos de Gênesis, sobretudo Gênesis 1 a 11, que são esses eventos espetaculares e iniciais da narrativa da história da humanidade, nós teremos muito problema de validarmos outras histórias da Bíblia que também apontam para esta questão. Dá para caminhar para o lado de cá, Elton? Pois não, Pedro? Uhum. 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 Sim. Uhum. Exato. Exato. É revelação natural. Sim, sim. Exato. Sim, sim. Eu vou até falar sobre isso um pouquinho mais à frente, fazer essa diferença entre o evolucionismo naturalista e o evolucionismo teísta, né, que é exatamente isso que você está colocando aí. Então, Ken Ham, que é também um criacionista, inclusive há um livro muito interessante, publicado pela Thomas Nelson, chamado A Origem. Nesse livro são 4 posicionamentos, são 4 autores que escrevem capítulos referentes a 4 posicionamentos a respeito da criação. O Ken Ham é o primeiro que escreve e é aquele que defende de maneira literal o criacionismo. Então ele destaca que, ao atacar Gênesis, o evolucionismo naturalista, ele não está apenas questionando a ciência, mas ele também nega a autoridade da Escritura, uma vez que o próprio Jesus mencionou Gênesis como história real e não como um mito. Portanto, a luta das origens é a luta pela autoridade da palavra de Deus e não meramente uma disputa entre teorias científicas. Este é o argumento, então, de Ken Ham. Podemos passar aí, Elton, aí talvez agora fique um pouco mais difícil, mas você vai... As bases teológicas do criacionismo bíblico, as bases que nós chamamos de bases inabaláveis do criacionismo bíblico. A primeira delas é a criação chamada ex nihilo, que é uma criação a partir do nada. A palavra nihil no latim é nada. Então, ex nihilo seria do nada, ou a partir do nada, extraído do nada, ex, né, de pôr para fora, da mesma raiz das palavras que a gente utiliza. Por exemplo, exposição é pôr para fora, né? Expor é pôr para fora, impor é empurrar para dentro, então ordenar, expor, pôr para fora. Então o ex é pôr para fora a partir do nada. Então Deus cria a partir do nada. Essa é a tese principal do criacionismo, que é o texto de Hebreus 11:3 que nós lemos agora, o primeiro texto que nós lemos, quando diz que Deus criou do nada, criou a partir do nada,
E é pela fé que nós cremos nisso, que o universo foi formado pela palavra de Deus, tanto das coisas visíveis quanto daquelas coisas invisíveis. Não havia, portanto, uma matéria pré-existente. Então, o homem, ele pode criar? Pode, mas ele cria a partir de matéria existente. Então, o ser humano pode criar, ele pode pegar coisas da natureza, e ele cria objetos, cria robôs inteligentes, cria a clonagem, não é? Você reproduz outro ser a partir dos genes do ser anterior. Então, o ser humano pode fazer tudo isso. Mas a diferença é que o ser humano não consegue criar do nada. Alguém chegar aqui, por exemplo, e dizer, exista tal coisa, e aí a tal coisa aparece do nada. Não é? Isso, até hoje, ninguém nunca viu um ser humano ser capaz de fazer isso. Ele pode criar objetos, claro, cria, mas ele cria sempre a partir de uma matéria pré-existente. No caso da criação ex nihilo, não, Deus criou do nada. Um outro argumento, que está aí ao lado, é o fato de nós considerarmos como pressuposto a história real. Então, nós, reformados, bíblicos, afirmamos que o relato de Gênesis 1 e 2, ele é uma história real, não é um mito. Porque na estrutura literária, irmãos, do Antigo Oriente, havia muitas narrações, muitas narrativas a respeito da criação. Existem vários mitos que são contados a respeito da criação. Talvez o mais conhecido deles seja o mito de Gilgamesh. Esse é um mito muito importante na história antiga e, curiosamente, ele aponta para situações similares em relação ao que a Bíblia afirma. Epopeia de Gilgamesh. Essa epopeia de Gilgamesh é uma epopeia, um conto, né? É um mito que narra alguns eventos da história da criação. Alguns deles combinam com a narrativa bíblica, outros não, porque aparecem deuses, aparecem outras situações ali. Existe também um outro mito da existência de uma mulher, talvez a mulher mais antiga que se conheça na história, chamada Lilith. Esse também é um outro mito que é muito utilizado pelos mitólogos, né? Para apresentar as origens da criação. Lilith seria uma equivalente a Eva, embora a história de Lilith seja diferente em alguns aspectos da história de Eva. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que no Antigo Oriente existiam várias narrativas a respeito da origem do universo. Hoje ainda há alguns povos que mantêm os seus mitos criacionais, não é? Eu disse aos irmãos que há uma tribo africana que acredita, por exemplo, que o mundo surgiu a partir de uma grande tartaruga que teve uma dor de barriga, e essa dor de barriga é uma espécie de cólica, né? Ela saiu jogando ovos aí e misturado com outras coisas, e isso deu origem ao universo, né? Eles acreditam nisso. Se você vai a essas comunidades indígenas, né, as tribos mais afastadas, você vai ver que eles têm histórias assim das mais fabulosas mesmo, né, de acreditar em movimentos, por exemplo, de rio, né? Alguns acreditam que o rio, a água do rio é uma água sagrada e é dali que saem os seres, né, saem as almas dos homens. Outros acreditam que isso está nas aves. Então, algumas tribos brasileiras, por exemplo, acreditam que o canto de algumas aves específicas, né, como a graúna e outras aves, elas trazem espíritos, né, elas trazem os presságios. Então, os mitos, eles são diversos, porque o coração do homem é um coração que fabrica ídolos mesmo. O coração
que fabrica deuses. Então, para todo lugar que você olhar dentro da antropologia, você vai perceber várias narrativas da criação, não é? Então, a história de Gênesis não é a única. É isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Esta história que nós lemos em Gênesis 1, 2 e 3, não é a única. Os irmãos vão encontrar muitas outras histórias, muitas outras narrativas a respeito da criação. Agora, por que nós cremos que o que está na Bíblia é a verdade em relação a essas outras histórias? Ora, porque nós cremos na autoridade da Escritura Sagrada. Nós cremos que a Bíblia não é um livro humano somente, mas ele é um livro inspirado pelo Espírito de Deus, portanto, ele é infalível. Então, nós cremos que Gênesis é uma história real. Nós cremos que Jonas, engolido pelo peixe, é uma história real, não é um mito. Nós cremos que Jesus, ao fazer Pedro andar sobre a superfície das águas, é uma história real, não é um mito. Nós cremos que Abraão, quando esperou todo aquele tempo para ser pai, juntamente com Sara, depois da sua esterilidade, nós cremos que ali é um processo também histórico, é algo real. Não foi uma história inventada, foi um milagre que de fato aconteceu. Então, crer nestes milagres da Bíblia como eventos históricos faz toda a diferença, toda a diferença. Apesar, eu digo aí, da linguagem literária, do uso de figuras poéticas, não é? Porque nós temos uma linguagem literária, nós temos figuras poéticas, como, por exemplo, o texto de Provérbios, que nós lemos, que é uma linguagem poética. Ali é uma poesia, e na poesia você, de fato, coloca algumas palavras que podem dar, digamos, possibilidade de outras interpretações, não é? Por exemplo, os rios batam palmas. Essa é uma linguagem metafórica. Obviamente o rio não vai bater palma, né? Mas é uma linguagem poética que aponta que a criação louva o Senhor. É só isso, não é? Então, quer dizer, a linguagem poética, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Primeiro que ninguém entende o que é isso, né? Mas é fácil, são duas cachoeiras, catadupas são cachoeiras, são canyons. Um canyon à frente do outro. Fragor é som. Então a água que cai aqui faz o som da que está do lado de cá, que está do lado de cá faz o som para que está aqui. Então, um abismo conversa com outro abismo no som das cachoeiras. É isso. Não tem nada a ver com quem peca mais vai pecar mais, né? Aquele negócio que as pessoas... pastor, um abismo chama outro abismo, né? A pessoa peca, só vai pecar. Não tem nada a ver com isso. Ali é uma linguagem poética para dizer, olha, a criação louva o Senhor. O som das cachoeiras louva a Deus, né? Pois não, irmã Arminda? Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Aham. E aí? Pois é, exatamente. Exato. Então, a senhora participa da criação. A senhora não criou do nada, mas a partir do que Deus criou, a senhora consegue manipular e criar outras situações, outros seres que também vão louvar a Deus, né? É isso mesmo. Pode puxar para o outro lado aí, Elton, por favor. Fundamento da redenção. Então, sem um verdadeiro Adão e uma verdadeira Eva, não haveria uma queda real, não haveria pecado, né? E sem a queda real, sem o primeiro pecado, não haveria também necessidade de redenção, necessidade da cruz. Então, nós precisamos crer que Adão e Eva existiram mesmo, como está descrito na Escritura, não é? Como eu disse aos irmãos, existem outras ideias, de uma mulher chamada Lilith, de povos antigos que surgiram ali nas cavernas, não é? Existem outras histórias, mas essas histórias, elas
diferentemente da Bíblia, elas não apontam para uma queda original, para um pecado original. Então, se nós não crermos que houve de fato uma queda original, um pecado original, todo o restante da Bíblia fica perdido. Porque a Bíblia é construída a partir da chamada história da redenção. A Bíblia é a história da redenção. Então, se nós tiramos o problema que vai ser resolvido pela redenção, nós precisamos, nós vamos considerar a Bíblia, né, como um mito apenas. E aqui embaixo, aí não precisa não, Elton, porque senão vai... Aqui embaixo eu coloco assim, Longman ressalta que a linguagem literária de Gênesis não implica mitologia vazia, mas ela comunica verdades históricas com profundidade teológica, e a criação é o ponto de partida para o entendimento a respeito do pecado, da queda, do juízo e da redenção. Pode passar aí para o próximo. Criacionismo científico, evidências do design. Aqui, dentro do criacionismo, existe uma teoria que é conhecida, irmãos, chamada de design inteligente, DI. Design inteligente. Os defensores do design inteligente, eles não necessariamente são crentes, porque o design inteligente é uma corrente científica que deseja provar, por método científico, que há uma origem a partir de uma criação, de um ser criador. Mas nem todo DI, nem todo design inteligente é crente, não é? O Adalto Lourenço falava muito a respeito disso, e atualmente o Marcus Eberlin fala bastante sobre isso. O Eberlin tem, inclusive, muitos amigos, né? Ele participa de comunidades científicas, de muitos cientistas que são adeptos do design inteligente, mas que não têm compromisso com Deus, com o Deus da Bíblia. Então eu quis trazer para os irmãos aqui para mostrar o seguinte, que o pessoal do design inteligente, eles tentam utilizar argumentos da ciência para afirmarem que existe sim um Criador. Esse Criador não necessariamente o Deus da Bíblia, o Yahvé, o Deus que nós cremos, mas um Criador. E isso, de certa maneira, nos ajuda, enquanto cristãos, porque nós temos na comunidade científica ateísta pessoas que, querendo ou não, afirmam conosco que há uma criação. Então, é como Marcus Eberlin diz, né? A gente se aproveita dessas teses da ciência para perceber o quanto a Escritura Sagrada está dizendo a verdade. Quer dizer, não é que a gente precisa da ciência para validar a Bíblia. É o contrário. A gente percebe que a ciência, ela caminha em direção àquilo que a Bíblia afirma. Então, louvado seja Deus por isso. Porque quando você pega um cientista ateu, de grande nome no mundo, e ele debate com um evolucionista, dizendo, olha, essa tese da evolução não prospera, e ele derruba a teoria da evolução com base em argumentos científicos, isso para nós é uma coisa extraordinária, porque nós estamos vendo ali o próprio poder de Deus dentro da ciência, discutindo, né, essa questão. Eu não vou, obviamente, explorar isso aqui, até porque eu não tenho competência para isso, não é? Eu não tenho competência, não sou cientista, não tenho competência para explicar aos irmãos acerca dessas questões. Tenho até muito interesse, muito desejo de trazer o Eberlin aqui para nos falar sobre isso, né? Porque é um tema muito interessante. Eu acho que a igreja precisa ouvir mais, né, a respeito disso. Mas o que eu digo aqui é o seguinte, que a natureza, a criação, aquilo que o Pedro mencionou agora há pouco, ela traz algumas informações, porque se nós cremos que Deus criou a natureza, não é? Criou todas as coisas, obviamente você vê na natureza traços genéticos, informações criacionais
que revelam um poder sobrenatural. A evolução, ela não dá conta, não daria conta de responder a toda a complexidade da criação. Por exemplo, você pega o pica-pau, ele pica o pau, né? A árvore. E a árvore é sólida, é dura. Ele precisa, então, de um revestimento craniano diferente dos demais pássaros, porque senão, coitado, ele ia ter que tomar dipirona todo final de dia, o tanto que ele bate a cabeça no... Né? Eu bati a cabeça lá na pelada, ainda está doendo até hoje. Imagina o pica-pau, toda hora. Né? Vocês sabiam que a língua do pica-pau, que a língua ela é macia, né? Então a língua do pica-pau, ela contorna, diferentemente da nossa, que vai daqui para cá, a dele vai por cima, contorna o crâniozinho e volta aqui embaixo. Então a língua ela serve como um amortecedor. Aí ele bate, não tem dor de cabeça porque tem um amortecedorzinho ali, né? Como é que a evolução faz isso? Como é que um ser vai evoluir para chegar a uma complexidade dessa? Aí é onde o Marcus Weber diz, não, peraí, tem alguma coisa diferente, alguém precisou pensar nisso, nessa espécie de pássaro, para ele fazer exatamente isso aí, diferente de outras espécies. Né? E aí ele cita milhares de exemplos, situações de animais exóticos, né, que tem cada um a sua singularidade, a sua especialidade. Então, quer dizer, olha só, a informação genética, né? Então, o DNA, que é um ácido que todos nós temos na nossa estrutura, ele define quem nós somos, né? Então, a cor dos nossos olhos, tudo que nós somos, né? A nossa estrutura. Então, quer dizer, isso não é um processo aleatório, não é por acaso, é algo inteligente, tanto que a própria biologia, ela estuda isso, né? Para definir como é possível. Por exemplo, hoje os cientistas discutem doenças que são genéticas, não é? E por que doenças que são genéticas? Porque elas são transmitidas a partir desse gene, a partir dessa estrutura. E essa estrutura, ela não é aleatória, não é? O Eberlin, por exemplo, ele chega a dizer que, geralmente, a teoria da evolução nos compara com chimpanzés. Não é? Os chimpanzés. Ele até brinca, tem uma frase que ele brinca, ele fala, o chimpa não é teu mano, meu irmão, fique tranquilo, né? Ainda bem, né? Então, o chimpanzé, a teoria da evolução, compara nós, seres humanos, com os chimpanzés. Tem até o filme lá, dos macacos lá, né? A origem da guerra, né? Como é que é? Guerra. Planeta dos Macacos, isso aí. Tem o César, né? Chega no ouvido assim, faz café para nós. Vocês já viram os memes assim? Tem uns memes engraçados, depois o César chegando no ouvido. Então, quer dizer, o César lá é o ser inteligente, o macaco, né, que se torna inteligente. Então, eles pegam, a evolução pega essa semelhança do DNA para dizer, olha, então o homem, veja bem, o ser humano. Mas aí o Weber ele faz uma colocação interessante. Ele fala que os porcos, algumas espécies de porcos, têm mais semelhanças conosco do que os chimpanzés. Só que ninguém quer ser porco, né? Então, quer dizer, aí ele vai mostrando que essa questão de DNA assim, não reflete, né, de fato o que a Bíblia demonstra. Do outro lado aqui, a complexidade, eu já falei também. Sistemas biológicos complexos, não é? Irmãos, a gente pega o próprio corpo humano, veja a complexidade do corpo humano. Você vai pegar uma lesão muscular, por exemplo, você pega o joelho, só o joelho. O irmão Tiago aí está especialista nisso, né? Pega só o joelho e olha a complexidade do joelho. A complexidade dos ligamentos, não é? Cruzado anterior, não sei o quê, menisco,
Só o joelho já é uma complexidade absurda. Para não falar do cérebro humano, que ninguém consegue decifrar os ossículos que existem dentro dos nossos ouvidos, né? Ossinho pequenininho, às vezes você nem vê, e cada um deles com uma função específica. São coisas absurdas, né? A transmissão de nutrição, de DNA, etc., da mãe para o filho na gestação, por exemplo, a bolsa placentária, tudo isso são situações assim que nenhuma ciência humana consegue decifrar, tanto que nós estamos aí no século XXI, e quantas dúvidas a ciência ainda tem em relação. Todo dia você vai no médico, o médico fala com você, mudou isso, mudou aquilo. Agora mesmo nós levamos o Dedé para fazer uma consulta de rotina, né? A pediatra falou assim, olha, antes a vitamina D, a gente dava vitamina D até os 2 anos. Agora a Sociedade de Pediatria está indicando dar até para sempre. Porque, quer dizer, óbvio, você vê, mudou. Então, talvez na nossa época ali atrás, quando a gente era criança, ninguém se preocupava nisso, mas agora você tem uma preocupação diferenciada, não é? As vacinas que vão chegando, os remédios que vão modificando. Então, quer dizer, tudo isso revela a complexidade do ser humano e a necessidade que nós temos de entender que a nossa estrutura, o nosso corpo, né, como criado, ele é extremamente complexo. Como eu disse aos irmãos, a evolução não daria conta de evoluir cada um destes detalhes tão singulares e tão específicos de cada espécie. Diga lá, senhor Miro. Pois é. É um motor absurdo, né? É um motor que não para. E às vezes o cérebro para e o coração continua lá. O músculo, né? Sim. Entra por um lado, sai pelo outro. É impressionante mesmo. Então, são estruturas que a evolução não daria conta de responder a isso, né? E a grande pergunta, né, que as pessoas fazem, por que os chimpanzés, então, não continuam evoluindo? Não é? Porque, tudo bem, há um momento em que... Mas quantos anos seriam necessários para se observar algum tipo de mudança no DNA, por exemplo, desses animais, né? Então, são perguntas que a teoria... Não sei se os irmãos sabem, mas a teoria da evolução, ela foi questionada, muito questionada, já na época, quando Charles Darwin divulgou a teoria da evolução, ela já foi questionada na época. Mas o diabo é tão argiloso, como diz o... não é ardiloso não, viu, Suécia? É argiloso, é de argila, né? Tem uma figurinha de WhatsApp que tem um bicho assim, né? Como se fosse o diabo, e de argila, né? Aí escrito assim, o diabo às vezes é argiloso. É ardiloso, né? Ardil, que é de sagaz, né? E ele é tão ardiloso que ele cria essas situações e ele pega porque a teoria da evolução foi a teoria que mais confrontou a teoria bíblica da criação. Então o que o diabo faz? Pega isso, manipula algumas mentes cativas e faz com que essas pessoas sustentem uma teoria que nem era uma teoria tão aceita assim, mas que afrontaria o cristianismo, né? E aí você vai nos livros hoje de ciências, biologia, etc., das escolas dos nossos filhos, e o que tem lá é a teoria da evolução. E ninguém questiona. O professor simplesmente, coitado, os alunos não deixam nem o professor falar também nada, né? Então, só põe lá, isso aqui, a evolução, isso aqui, mas não tem uma discussão profunda, né? E uma outra questão aí, irmãos, é esse ajuste fino do universo, né, cosmológico. É impressionante como que as chamadas constantes físicas. Os irmãos sabiam que se a Terra ela
mudar de lugar centímetros, isso alteraria toda a nossa estrutura? Se tiver um espirro no universo e a Terra sair do lugar, já era. O que mantém a órbita, por exemplo? Se a gente sair da órbita, acabou. Você perde. O Sol, né? Se o Sol esfriar, acabou. A gente morre congelado. Né? Então são constantes físicas. E nesse ponto, o físico mais famoso depois de Einstein, né? O Stephen Hawking, aquele moço que teve uma doença gravíssima, né? A esclerose lateral amiotrófica, chamada ELA, ele, considerado o maior físico, né, do século XXI, depois de Albert Einstein, ele dizia isso, né? Naquele livro dele, O Universo como uma Casca de Nós. Ele afirma que o universo ele passa por um processo de... A física chama isso de entropia. Ele vai diminuindo, encolhendo, até o dia que ele vai... De novo, ele vai expandir. Segundo o Hawking, houve essa expansão e agora o universo vai se encolhendo. Então, o Hawking, apesar de não ser criacionista, ele, do ponto de vista da física, ele afirma que o universo tem um fim, terá um fim. Teve um início e terá um fim. Então, quer dizer, veja, é um cara da física que não é crente, não era crente, né? A gente não sabe se ele converteu depois, mas pelo menos não era assumidamente cristão. E ele afirma que haverá um fim. Ó, a Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma que haverá um fim. Não é? O juízo, o fim de todas as coisas. Os astros cairão do céu, haverá fogo, etc. Então, essas constantes físicas que mantêm o universo equilibrado, de fato aponta para um planejamento, para um projeto. Há um livro do Marcus Eberlin, cujo título é Fomos Projetados, Fomos Planejados, melhor, Fomos Planejados, que é exatamente essa ideia de que houve um planejamento, nós não surgimos do nada, não foi por acaso. Aliás, a gente canta um hino assim, né? Quando a gente diz, acasos para mim não haverá, as tuas mãos dirigem meu destino, não é? Então nós não cremos em acasos, nós cremos que Deus controla todas as coisas. Davi, lá no Salmo 139, o que ele diz? Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Não é? Então nós fomos planejados. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais aqui, e agora eu vou tocar naquele ponto que o Pedro levantou. Os dois tipos de evolucionismo que nós temos, não é? De um lado, o chamado evolucionismo naturalista, que é o evolucionismo da ciência, vamos dizer assim. Então, primeiro, ele afirma que a vida surgiu por processos não dirigidos, ou seja, não ordenados. Mutação genética, seleção natural. O que é a seleção natural? Os mais fortes destroem os mais fracos. Então, numa comunidade hostil, quem vai sobreviver? O que tiver mais força, mais perseverança. Então a evolução acredita que os seres, os fraquinhos foram morrendo, os fraquinhos foram sumindo e os fortes foram mantendo, né, a sua evolução, tá certo? Não há propósito, então é por acaso mesmo, não há direção intencional, então não há uma razão de ser, né? Dentro do evolucionismo naturalista, as coisas acontecem naturalmente, como a gente costuma dizer, e elas vão acontecendo, e então você nasce, você cresce, você desenvolve, como diria o reverendo Augusto, você fica bobo, casa, depois você morre, né? Tem filhos, morre e acabou. Para o evolucionismo naturalista, acabou, você vai para o chão, o chão vai te comer, a terra... Acabou, não existe vida eterna, não existe nada disso, porque os processos, eles são processos naturais. Então, qual é o problema central aí? Aí é uma questão biológica, né, que eu não vou explorar também, mas é explicar exatamente essas novas informações no centro genético, né, que a gente chama de genoma humano. Quer dizer, como é que
como que, do nada, surgem informações, como, por exemplo, a língua lá do pica-pau, como que vai surgir uma informação do nada naquele ser? Veio de onde isso? Então a evolução não consegue explicar. Ela fala sobre variantes, etc., mas ela não consegue explicar esta multiplicidade de seres e a maneira como cada ser é diferente um do outro, né? Do lado de lá, Elton, tem o chamado evolucionismo teísta, que foi esse que o irmão Pedro mencionou agora há pouco. Alguns abreviam, né, e chamam de evoteísmo, que é evolucionismo teísta. É só para encurtar mesmo a expressão, né? O que é esse evolucionismo teísta? Esse termo ele vai designar a tentativa de conciliar a fé cristã, a Bíblia, palavra de Deus, com a teoria da evolução. Então, a primeira diferença aqui é importante. Os naturalistas, em geral, eles não são crentes. Não são crentes. Os evoteístas, em geral, são crentes, porque eles creem num Deus que criou todas as coisas, no teísmo, não é? Mas o grande problema, e aí, obviamente, a gente fala isso com bastante respeito, porque há irmãos muito sérios, inclusive aqui em Belo Horizonte, né? Há irmãos muito sérios que trabalham com essa perspectiva, irmãos crentes mesmo, sinceros, né? Mas que, a meu ver, ao ver da nossa confissão, eles estão equivocados. Por quê? Exatamente pelo fato de que, como diz o grande apologeta cristão Cornelius Van Til, nós não precisamos, em hipótese alguma, provar a existência e a ação de Deus na criação. Por quê? Porque nós crentes partimos do pressuposto de que a Bíblia é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, e, portanto, aquilo que está registrado na palavra de Deus foi o que Deus quis que se registrasse. Então, nós não precisamos indagar acerca daquelas coisas que extrapolam os aspectos da Escritura. Calvino tinha uma birra muito grande com os escolásticos da Universidade Sorbonne, na França, por causa disso. Calvino, inclusive, nas institutas, chega a xingá-los, né? Dizendo aqueles porcos de Sorbonne, né? É porque na época essa linguagem era uma linguagem comum. Hoje não é tão agradável você falar aquele porco daquele fulano, né? Mas antes era uma linguagem comum da Idade Média ali, da modernidade. Eles usavam esse tipo de expressão para se referir de maneira, às vezes até assim, mais agressiva, né, a um pensamento discordante. Então Calvino ficava bravo com os estudiosos da Universidade Sorbonne, porque eles ficavam especulando sobre coisas que a Bíblia não dizia. Então Calvino dizia: olha, gente, vamos parar com isso, a Bíblia é suficiente. Então, se ela não diz, vamos nos calar na Bíblia. A Bíblia disse, ótimo, façamos. Não disse, nos calemos, não é? Eu contei para os irmãos que uma pessoa recentemente me perguntou se tinha praia no céu, né? Ô pastor, vai ter praia no céu? Eu não sei, a Bíblia não fala, né? Não sei, pode ter, pode, mas... Aí ele brincou e falou: já pensou, pastor, no céu e ainda com praia, né? Eu falei: ia ser bom demais. Quer dizer, eu não sei, a Bíblia não fala, não é? Então eu não posso especular sobre aquelas questões que a Bíblia não me diz, não me autoriza a dizer, não é? E os escolásticos de Sorbonne, eles perguntavam assim: Adão tinha umbigo? Ficavam discutindo isso, tinha tese para... sério, tinha tese para discutir se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. Quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete? Não é? Eles discutiam essas coisas, porque o anjo é um ser celestial, então é espírito, né? Quer dizer, aí Calvino falou: gente, que palhaçada é essa, ficar discutindo coisas que, primeiro, que não vai acrescentar nada a ninguém, né? E segundo, que são especulações perigosas em torno da Bíblia, não é? Então, o problema do evoteísmo, muito embora, como eu disse, respeitosamente, nós respeitamos os irmãos que pensam dessa maneira, mas o maior problema do evoteísmo é exatamente fazer com que existe um grupo de pastores que
fazem parte desta associação chamada Coalizão pelo Evangelho, pastores presbiterianos, inclusive, né? Tem o reverendo Alain René, que faz parte, Felipe Fontes, Mauro Meister e outros pastores. E eles têm um grupo, né, que é essa associação Coalizão pelo Evangelho. Os irmãos, inclusive, têm o site, eu posso até depois colocar no grupo o site da coalizão, porque eles reúnem vários pastores reformados, tanto presbiterianos quanto batistas, né? Acho que batistas, e tem também o pastor, que não é batista, é de uma igreja cristã também, me esqueci o nome dele aqui, vou lembrar. Mas eles fizeram uma coalizão exatamente para dar respostas, às vezes, a questões difíceis, como esta, né? E o que eles disseram ali é que a tentativa de unir evolução com criação é uma tentativa de servir a dois senhores. Ou seja, manter Gênesis com autoridade e, ao mesmo tempo, adotar a evolução como um fato científico, isto é complicado de se fazer. Porque nós vamos perceber que há uma distância entre as duas coisas. A Bíblia não é um livro de ciências, a Bíblia é um livro de fé. Então, quando você vai para Hebreus 11:3, que a gente leu aqui, né, no primeiro versículo que a gente leu hoje, nós temos lá: pela fé, nós acreditamos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, quer dizer, desfazer isto, desacreditar nisso, é um grande problema. Então, eu finalizo aqui com essa frase, né, que diz assim, do Edward Lutz: no evolucionismo teísta, acredita-se que Deus criou os seres vivos modernos por meio da evolução darwiniana. Há hipóteses em que Deus teria criado um mecanismo para provocar mutações organizadas. Olha só, então é um evolucionista teísta que acredita então que o próprio Deus foi quem produziu estas possíveis mutações. Mas é muito difícil de acreditar nisso, uma vez que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não traz essas informações. Então eu quero encerrar hoje, nosso tempo já foi, né? E semana que vem a gente fala sobre as críticas ao evoteísmo, tem algumas delas aqui, mas o grande problema, talvez o principal deles, é exatamente este: é tentar ler a Bíblia com os olhos humanos. Este é o grande problema. E aí não é só para a teoria da evolução, é para qualquer teoria. Quando eu pego qualquer teoria e eu tento ler a Bíblia a partir daquela teoria, eu estou fazendo o caminho inverso que eu deveria fazer. A Bíblia é que precisa corrigir os erros das teorias humanas, não o contrário. Vamos pegar, por exemplo, uma teoria pedagógica, não é? Vamos pegar Jean Piaget, que é o grande mentor da teoria do construtivismo pedagógico. No construtivismo pedagógico, a principal tese é: a criança, ela chega como ela chega ali sem qualquer tipo de estrutura de formação mental do seu conhecimento. E à medida que ela vai, então, convivendo, ela vai conhecendo as coisas, o conhecimento vai sendo sedimentado, construído, sendo colocado um sobre o outro. Por isso é construtivismo, ideia de construção, né? Então a criança, por isso que o professor no construtivismo, ele não informa, o professor ele modera. O professor construtivista, ele não diz, por exemplo, assim: esta parede é branca. Ele diz assim para o aluno: o que é que você vê nessa parede? E o aluno se manifesta em relação ao que ele traz do seu conhecimento, e aí nós vamos agora sedimentando, a partir das informações dos alunos ali, nós vamos sedimentando, e aí o professor ele não afirma, mas ele leva o aluno a construir a ideia de branco a partir daquilo que eles trazem das suas informações da realidade. Qual o problema disso?
O problema disso é que a Bíblia diz que o nosso coração ele é o quê? Enganoso. Nós somos pecadores. Nós nunca vamos conseguir ler a realidade de maneira correta sem que a Bíblia seja os nossos óculos. Então a visão de um ser humano sem a Bíblia será sempre uma visão distorcida. Eu preciso então dar ao meu aluno uma visão correta da realidade. Eu preciso corrigi-lo. O professor não pode, então, ser só um moderador. O professor tem a obrigação de ser um formador. Eu não estou ali só para moderar, eu estou ali para formar você. Eu estou ali para moldar você. Eu não estou só ali para moderar. Não. Eu sei mais que você. No construtivismo, se você falar isso, você é preso. O professor não pode falar que você sabe mais. Ele é um moderador, nós sabemos o mesmo tanto. Nós somos aqui as mesmas... Não, não existe isso. O professor ele tem que saber mais que o aluno, ué. Ele tem que saber mais, ele tem que ter mais preparação, ele tem que ter mais capacidade, ele tem que ter, ué. Senão, como é que faz? Então, ao invés de fazermos com que Jean Piaget se encaixe na Bíblia, a gente faz o contrário. A gente pega a Bíblia e joga na cabeça de Jean Piaget e fala assim: Piaget, vamos conversar aqui, porque você falhou nisso. Sobrou alguma coisa? Sobrou. Então vamos pegar o que sobrou aqui, isso aqui dá para trabalhar. Não sobrou nada? Não, então joga fora. Ué, pastor, mas como é que faz? Eu trabalho numa escola que adota o método construtivista. Uai, muda de emprego. O que você prefere? Você prefere viver sua vida inteira lutando contra um pressuposto anticristão, ou você prefere se ajustar à palavra de Deus? Deus te dá graça para isso, pode ter certeza. Não sou eu que estou falando, não. É o texto que nós lemos mais cedo. Se você prestou atenção, Jesus disse isso. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você está preparado para trazer? O que você vai apresentar para o Senhor? Então a mesma coisa são os nossos queridos cientistas evolucionistas. Eles querem pegar a teoria e encaixar na Escritura, sendo que o caminho é o oposto. Vamos pegar a Escritura e ler a teoria da evolução. Se sobrar alguma coisa, ótimo, vamos aproveitar. Não sobrou nada? Joga fora. É melhor você ir sem o pé e sem a mão para o céu do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Então, abre mão das suas convicções por causa do Evangelho. Esse é o ponto importante em relação à palavra e à ciência.